Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes. Eu hoje estou aqui representando o Sincasul, né? Sincasul. Sincasul, isso. Na verdade, esse projeto, essa proposta, a Lei Complementar 136, que permite esse reparcelamento em 300 vezes, ele tem mudanças em relação aos demais que até então eram propostos pelo Ministério da Previdência, que é a forma de atualização monetária em relação ao parcelamento, que é uma coisa que se discute, que hoje o CADER também colocou essa situação. Então, não se tem uma situação como se tinha anteriormente em relação aos aumentos de número de parcelas em que o Ministério da Previdência, né, permitia em relação aos parcelamentos, e mais essa mudança em relação às atualizações monetárias. Outra questão em relação a esse projeto de lei é que, para que ele seja aprovado, para que ele possa vigorar, né, ele precisa que seja feita a reforma previdenciária. Então, ele dá um prazo de 15 meses para que sejam feitas essas propostas. E nós, enquanto sindicatos, o que a gente quer é que não se discuta isso, né, que o parcelamento não seja de uma quantidade tão expressiva, porque acaba comprometendo, já que não tem ainda toda a atualização monetária que se precisa. Tem toda a questão de se discutir a reforma da Previdência. Então, nós gostaríamos que tudo isso fosse feito, uma discussão em relação ao que efetivamente nós podemos fazer em termos de reforma previdenciária. Porque um parcelamento tão expressivo como esse vai comprometer o nosso fundo de aposentadoria. E a gente já tem um problema histórico. Então, se agora o governo federal permite em que os municípios efetivamente discutam a reforma da Previdência, nos deixe discutir isso. Um parcelamento do FAPES não é a solução. Esse reparcelamento não é a solução para o FAPES. A gente precisa discutir outros problemas que a gente tem ao longo do tempo. Nós temos um regime criado em 94, com uma taxa, uma alíquota menor do que o regime geral da Previdência, em que a ideia era criar uma capitalização. O que muda um regime próprio de Previdência? Qual é a diferença do nosso FAPES para o regime geral? É que o regime geral ele tem um ativo que paga um inativo. Nós, enquanto um regime próprio, a gente tem a questão da capitalização. Então, cada um de nós deveríamos estar compondo a nossa aposentadoria. Isso que eu proponho. E quando a gente começou lá atrás com um indexador baixo, pequeno, a gente acabou ocasionando isso. Então, dizer que hoje o FAPES vai quebrar o município, e quando lá atrás se deixou de contribuir com 8%, aonde todo esse tempo as coisas se misturam, né? Então, dizer que o FAPES hoje vai quebrar o município, e quando o município quebrou o FAPES, quando a gente não fez essa contribuição. Então, e se a gente quebrar, isso que as pessoas devem entender. Se o FAPES quebrar, ele vai sair do caixa único. Então, o que nós, funcionários, queremos? A preservação do nosso fundo de aposentadoria, para que não haja um comprometimento, porque nós moramos nessa cidade. Então, a gente precisa que isso seja tudo discutido. Então, não adianta hoje me mandar um parcelamento sem um cálculo atuarial para ver as projeções, para depois fazer uma reforma da Previdência. Não, isso é um pacote único. Tanto é que o próprio Ministério da Previdência passa tudo isso. A responsabilidade é de cada município tratar do seu fundo de aposentadoria. Então, essa coisa partilhada, dizendo que essa ação ela vai descomprometer a outra, que vai... Não, a gente precisa discutir um todo. E é isso que os sindicatos querem. E o parcelamento não é a melhor saída para o FAPES, bem pelo contrário. Presidente do Sincelege. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tainara. Que bom receber você de novo. Hoje é segunda-feira. Aliás, eu estou querendo que hoje é segunda, porque ontem o feriado de segunda atrapalhou a vida de todo mundo. A terça-feira foi diferente na Câmara, porque hoje teve a sessão, né? E havia essa possibilidade do presidente Magávio Dias pautar esse projeto para votação ainda hoje, né? Você me disse que passou o dia todo, praticamente a manhã toda, em reunião, tentando ainda argumentar com os vereadores que se dizem favoráveis a esse projeto. O que nós temos argumentado insistentemente com os vereadores? Quantas vezes já se parcelou? Nunca foi a solução. Então, parcelar novamente também não será a solução. Como a Viviane falou muito bem, os parcelamentos antes eles eram ruins.
O representante do Sincerlege sempre disse dentro do Conselho do FAPES que era contra, é ruim. O dinheiro não estar no saldo, rendendo, é ruim. Mas eles tinham uma preservação em relação à taxa de juro, em relação a rendimento. Se esse reparcelamento passar, não vai haver essa preservação, vai baixar a taxa de juro para a metade. Aí a prefeitura fala sempre que isso é muito bom. Mas é muito bom para quem? É muito bom para a prefeitura que vai ter uma taxa de... É o dinheiro do fundo que está emprestado. Eu posso deixar ele no banco rendendo 1% ou emprestar ele para outra pessoa rendendo 0,5%. Isso não é interessante para o fundo. Isso só vai ocasionar um déficit atuarial ainda maior. Então, o que a gente tem pedido insistentemente para os vereadores? Não aprovem o reparcelamento sem o cálculo atuarial. Isso seria imprudente, isso seria irresponsável. Aceitem primeiro o resultado do cálculo, verifiquem como isso vai impactar o fundo e depois decidam isso com consciência, sabendo o que estão fazendo. A justificativa imediata da prefeitura é que precisa de dinheiro. Em outubro, foram liberados R$850 mil relativos às parcelas não incorporáveis. Em 5 meses, encerra um parcelamento de R$650 mil. Então, a prefeitura tem, no intervalo de 6 meses, R$1,5 milhão para dispor como ela preferir, às custas do FAPES. Se era legal o desconto, né? Não estou questionando, mas tem R$1,5 milhão. Então, liberar mais recurso para o município às custas do FAPES é enterrar o fundo. E precisa se entender. Estão pensando nos servidores. Não, a gente está pensando em nível de município. Porque se quebrar o FAPES, quem paga é a prefeitura. E ela não arca. Hoje, a folha está em 7 milhões. Imagina se 6.900 e... Se o FAPES quebrar hoje, a prefeitura não tem como arcar com esse valor. Então, se o FAPES quebrar daqui a 10 anos, a prefeitura não terá hipótese alguma como arcar com essa folha. Então, a nossa preocupação é o município, sim. Não é só os servidores. Agora, claro que isso nos preocupa, está tirando a possibilidade de uma aposentadoria tranquila. As pessoas que estão aposentadas hoje estão preocupadas. E uma fala interessante da Viviane é que quando foi criado lá no início, com a alíquota de 4%, os servidores pagaram 4%, mas hoje eles estão aposentados e estão pagando 14%. Então, eles continuam sangrando. Os servidores, eles continuam dando a sua colaboração. A prefeitura, novamente, não quer fazer a sua parte nessa parcela de pagamentos. Todos os anos, quando vai a LOA, que é lei de orçamentária anual, para a Câmara, e depois quando chega lá no final do ano, que há sempre um déficit, restos a pagar, o orçamento está mais curto do que todas as despesas, a gente se pergunta, e muitas vezes eu já ouvi falar, não, mas o que foi a questão do FAPES, foi o que não sei o quê. Agora se descobre, através de um projeto de uma assessoria do IGAM, que há no orçamento, na LOA, em todos os orçamentos, Viviane e também Tainara, uma receita extraordinária para cobertura de déficit. Só que esse é um dinheiro fictício e só para o ano que vem são 53 milhões. Porque a gente sempre contesta. Poxa, me parece um pouquinho. Municípios que não têm dinheiro para nada e nós estamos a cada ano com um aumento considerável nesse orçamento. Da onde sai essa receita extraordinária para a cobertura de déficit? Na verdade, só para colocar isso dentro de uma linha, essa provocação foi nossa. Porque dentro da Câmara nós sempre dissemos, gente, se o FAPES está previsto na despesa, a Receita cobra a despesa, como falta dinheiro para pagar o FAPES todo ano? Ano passado foram 39 milhões. Então, nós fomos atrás, descobrimos essa receita extraordinária, comecei a conversar com alguns contadores, com algumas pessoas da área financeira, e o que me disseram? Não existe receita orçamentária. Receita tem que ter origem, receita tem que dizer de onde vem. Pedimos parecer para o IGAM, o IGAM deixa a entender que parece um orçamento deficitário, que essa receita parece ser para equilíbrio financeiro. O nosso vereador, porque segundo o parecer do IGAM, é obrigação do nosso legislativo cobrar a origem dessa receita, o nosso vereador Jeremias fez um pedido de informação, salvo engano, dia 29 de outubro. Existiam 15 dias para serem respondidos. Até hoje, o pedido não foi respondido. Na minha opinião, isso é desrespeitoso, porque os vereadores eles têm acesso à informação por meio desses pedidos. Não foi respondido ainda. Entretanto, foi respondido para o jornal, que eles somaram a todas as despesas, deu um certo valor, as receitas não cobriram, se criou essa receita extra-orçamentária. Então, na verdade, eles estão mandando para a Câmara uma conta que não fecha. Vão gastar mais do que vão receber.
Quando a gente pergunta sobre isso, eles dizem, não, mas a gente vai buscar emendas impositivas, a gente vai tentar economizar. Gente, Marlon é recordista, ele conseguiu 6 milhões. Como é que a gente vai conseguir 53 para pagar essa conta aí? Vai faltar dinheiro ano que vem. E aí vai faltar dinheiro para quê? Para o FAPS. Provavelmente para o FAPS. Quer dizer, o orçamento, até para a tia Maria entender, e para a Dalcila deixar muito claro que não é contabilista nem matemática. O orçamento, ele tem que zerar no final do ano, que eu gasto exatamente aquilo que eu arrecadei. A ideia é esta. A lei é essa. Só que, como já se sabe que não há dinheiro para cobrir todas as despesas, eu criei um dinheiro fictício, algo que eu sonhei que eu viria receber, mas que ele não existe nesse momento. Então, não vai fechar. São 53 milhões de déficit, Viviane. Dalcira, nós temos essa questão de nossas despesas serem maiores que a receita há muito tempo, né? Isso, enquanto eu fui secretária, enquanto eu fui contadora responsável, nas audiências públicas, se forem buscadas, quando a gente apresentava o orçamento, sempre foi dito que havia um desequilíbrio entre receita e despesa. O que se tem no orçamento não foi uma coisa que Cachoeira inventou. A gente tinha esse problema e não sabia como fazer, repetimos o que o Estado faz, né? Então, a gente precisa, quando se elabora um orçamento, a gente tem a chamada regra de ouro. Ou seja, a gente tem que apresentar um orçamento em que eu tenho um equilíbrio entre receita e despesa. Só que a minha despesa, historicamente, é muito maior que a minha receita, né? E, conforme nós nunca colocamos dentro da contabilidade uma estimativa de receita que fosse maior do que efetivamente uma perspectiva de arrecadação de repasse do governo federal e estadual. Quando apareceu esse problema, o que se buscou de informação? Como resolver, né? É uma questão de matemática, a gente tem que apresentar um equilíbrio e esse equilíbrio ele não existe. E são despesas de custeio que estão postas. Na verdade, nós temos isso que já está, é a água, é a luz, é a folha de pagamento, é aquela coisa em que a gente tem todos os anos. Então, para a dona Mariazinha em casa entender, é como se a gente usasse todos os anos o nosso crédito do nosso cartão de crédito, o nosso limite, para poder cobrir entre a perspectiva de receita e de despesa. Nós temos isso. É uma coisa que nós já temos. A busca de emendas parlamentares, a busca de recursos de convênio, elas são para investimentos. O custeio não se tem dinheiro. O máximo de custeio que tu pode conseguir numa emenda é aqueles que são para subvenções. Ou seja, para que uma entidade do terceiro setor pratique uma ação que deveria ser de responsabilidade do Poder Executivo, né? Isso é o que a gente tem. Mas a pagar a água, pagar a luz, pagar as despesas correntes, não existe emenda nenhuma que cubra isso. Elas vêm para investimento. Então, nós temos, historicamente, sim, um déficit e muitas vezes, sim, foi essa conta do FAPS que acabou sendo feito os parcelamentos porque as receitas não entravam. Isso é uma coisa que a gente já tem de longa data. Mas aí eu pergunto para vocês duas, se vai faltar dinheiro, se eu já tenho aqui na arrancada uma ficção de 53 milhões, podemos dizer 54 milhões, porque são 53 milhões 924 com 857,93 centavos. Se eu tenho tudo isso aqui, porque a primeira coisa que o município deixa de pagar e de honrar é o FAPS, para depois dizer que não há como resolver o problema do FAPS, a não ser parcelando ou até mesmo quebrando o FAPS a longo prazo. Na verdade, eu não sei, mas eu não sou contabilista, né? O meu entendimento é muito raso, mas eu uso a minha finança particular como exemplo. Eu ganho um salário, digamos que eu ganhei 3 mil, aí as minhas contas lá são 5 mil, eu não posso dizer que eu ganho mais 2. Eu não vou ganhar esses 2, a menos que ganhe na loteria. Não vou ganhar. Então, eu preciso ajustar a minha despesa. E aí, o que os vereadores têm me questionado, e eu entendo a apreensão deles, é como que eu faço para pagar essa conta que eu não tenho dinheiro. Olha, primeiro corta a despesa. Tem várias despesas da prefeitura ali que muitos questionam, que eu acho que, de repente, poderiam ser revistas. Então, é uma oportunidade, cortar a despesa é o primeiro momento. Se eu estou gastando mais do que ganhando, eu corto a despesa na minha vida
particular, na minha vida pública, a ideia sempre é essa. Captar receitas. E Mariana tem falado insistentemente sobre isso, tem falado muito bem na Câmara sobre isso. Precisamos buscar receitas. Aí a gente vai ter dinheiro para gastar. E existe uma infinidade de opções. Quem sabe contrata alguém especializado em captar receitas para o município? Essa pessoa ficaria especializada só nisso? Focada só nisso? Agora, parece para nós, servidores, e posso dizer por muitos que nós estamos nos sentindo realmente perseguidos. Porque a ideia é sempre não. Como podemos economizar com servidores? Como podemos não pagar o FAPES? Vamos usar todo esse esforço que a gente está fazendo para captar receita. Porque aí vai pagar o servidor, vai sobrar dinheiro, eu vou poder investir no meu município, aumentando a receita. E não cortando despesa que é obrigatória, que é fundo de previdência. É o INSS da empresa. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa que tenha uma empregada doméstica pode se furtar a pagar o INSS. A prefeitura não pode se furtar a pagar o FAPES. Então, vai ter que se criar um mecanismo para aumentar a receita. Isso é o básico. Administrar melhor sua despesa, fazer melhor as finanças domésticas ali, é fundamental. Aí vamos conseguir chegar num equilíbrio que não prejudique ninguém. Hoje, a prefeitura paga de parcelamentos 1.700.000 e alguns quebrados. 80. Vamos arredondar para 1.700.000. Um desses parcelamentos, 600 e poucos mil, termina agora... 650 mil encerram em 5 meses. Vão sobrar aí 1.100.000, arredondando. A prefeitura vai aportar 300 mil, mais 500 mil, que seriam 800. O reparcelamento Nesse ficaria em 300 mil e o aporte seria de 500 mil mensal. Parece que hoje eu ouvi isso falar que o aporte seria ainda maior. Mas aí a contabilidade não diz que seria a questão, nós temos 6 uma por outra, meia dúzia? Não, o aporte tem um outro problema, tá? O que hoje a gente tem de contribuição? A parte do servidor, né? A contribuição dentro da patronal, ela é dividida em 2 partes. A chamada alíquota normal, que é o mesmo valor que o servidor paga, e a chamada alíquota suplementar, que nada mais é do que a composição de um valor de quanto precisaríamos ter hoje no fundo se a gente tivesse todos os funcionários aposentados, tá? Então, isso são as chamadas as somas das alíquotas patronal e de servidor. Quando a gente fala em aporte financeiro, é para diminuir o déficit atuarial. E a regra dentro disso, ele diz que o dinheiro que for aportado deverá ser depositado em uma conta específica e ficar bloqueado durante 5 anos. Então, hoje, se a gente tiver os aportes feitos no município e se o fundo ele pode chegar ao ponto de ele zerar, a prefeitura ter que tirar do caixa para pagar e ela ter esse dinheiro lá. A não ser que, pode tudo mudar nesse país por causa das legislações, por causa das regras, puder mudar a legislação e tirar esse valor que estava lá depositado, nós podemos ter um FAPES zerado, sendo pago pelo Caixa Único, e ainda assim ter um dinheiro depositado. Então, o aporte financeiro, ele é bom para diminuir o déficit atuarial, né? Que é todo um bi que a gente deve. Agora, a despesa corrente do mês, do salário do funcionário, não é. Não se tem, não se terá. Essa é a questão, essa é a diferença. Então, quando a gente pega e pede para que um reparcelamento não seja aprovado, quando a gente pede para que seja discutido toda a reforma da Previdência com os funcionários, nós sabemos o que nós estamos falando. Nós, servidores, conhecemos. Não, isso é um assunto bastante complexo em termos de reforma de previdência, que talvez todos os colegas não tenham, mas têm um entendimento. Então, nós somos os proprietários do assunto. Nós podemos discutir isso. E é isso que a gente está pedindo, que não sejam feitas reformas, que não sejam feitas essa coisa segmentada, que a gente não sabe o quanto vai impactar em relação ao fundo, sem antes fazer essa verificação. Volto lá, a emenda constitucional 136. Por que o governo federal fica um problema tão grande que ele devolveu para os municípios? Ele poderia ter feito como quando acabou com quando terminou a incorporação das funções gratificadas, que foi uma coisa fácil. Pum, acabou. A partir de hoje o servidor não incorpora mais nada. Mas é um assunto tão complexo e tão particular para cada município, em cada situação, que ele devolve a legislação devolve para que cada município faça essa discussão. E a gente vê discussões em Santa Maria, que está sendo difícil, dos funcionários. Então, mas permita-nos que a gente discuta isso. É isso que a gente está querendo em relação ao nosso fundo. A gente sabe
que o próprio Sincelege, a Tainara, tem percorrido gabinete por gabinete, vereador por vereador, tentando Hoje, explicar. inclusive. Com Tentando vários. explicar tudo isso. E mesmo assim, é como eles não entendessem ou não quisessem entender, muito menos enxergar logo depois da esquina. Eu tenho insistido que, por mais que seja da base, o vereador muitas vezes, as vereadoras muitas vezes me dizem, eu voto porque eu sou a base. Quando nós elegemos, acho que eu falei isso, inclusive, na Falou. última entrevista. Quando a gente vota num vereador, a gente não vota pensando no governo, no partido que vai estar no governo, até porque também não está definido muitas vezes. Então, a gente precisa que os vereadores que estejam lá sejam comprometidos com o município, não com a base. Ah, eu sou da base, eu voto a favor. Eu sou oposição, eu voto contra. Não. Quando chega um projeto, eu preciso que o meu vereador ou a minha vereadora que me representa analise aquele projeto e veja o quanto isso é bom ou ruim para o meu município, independente do partido que eu sou em relação ao governo que está. Então, temos conversado que mesmo que eles votem a favor ou contra devido ao partido, eles são responsáveis pelo voto. Quando o FAPES quebrar porque esse reparcelamento foi aprovado, eles é que votaram a favor. O prefeito mandou, é do jogo, mas eles estão aprovando. Então, a nossa fala tem sido muito insistente na responsabilidade do voto que cada vereador tem, independente do seu partido. O que chama a atenção é que, apesar de todas as explicações técnicas, e hoje a própria vereadora Mariana Carlos cobrou uma discussão técnica. Que né? falem o motivo técnico. É técnico, é difícil. O que eles têm me dito? Eles têm me dito que estão dando voto de confiança. Amarra isso na lei. Se vai dar quase 6 por meia dúzia, né? Trocar o reparcelamento e o aporte pelo pagamento em dia dos parcelamentos, já honram o que está. O equilíbrio financeiro do FAPES ele é muito tênue. A gente mexer nisso sem um cálculo atuarial é irresponsável e imprudente. Eu preciso de um cálculo atuarial mostrando os cenários possíveis para eu poder votar a favor ou contra. Para nós encerrarmos, que eu sei que principalmente a Viviane tem um compromisso agora, ela tem aula. Se for aprovado esse projeto, poderá haver uma judicialização, isso parar na justiça, para procurar vocês, os próprios sindicatos, Sincasul, Sincelege e o próprio Ciprom, entrarem na justiça para que a justiça decida isso, já que vários pontos são considerados ilegais dentro desse projeto apresentado pela Prefeitura? Olha, a gente pode dizer que vai passar isso para as assessorias jurídicas que os sindicatos têm, né? No caso, os Sindileges não têm, então ficariam conosco, com o do Sincasul e do Ciprom. Mas isso é posterior a essa decisão que vai ocorrer. O que a gente tem pedido mais uma vez é que seja analisado, seja verificada essa questão, porque a gente está falando, se a questão toda é um comprometimento que se existe com o município de Cachoeira, aprovar o parcelamento é um comprometimento que está se atirando ali para frente. Né? 10, 12 anos. Então, não mais assim, que isso. Quantas vezes a gente vai ter que ficar vivenciando uma situação dessa de que ela pode, né, tá batendo na nossa porta? Isso com uma realidade que a gente tem hoje. A gente não sabe o que vai acontecer em termos das mudanças de aposentadoria. Porque o que a gente está sentindo? Um número elevado de funcionários que estão buscando aposentadoria. Então, eles estão todo correndo para o fundo de aposentadoria, tudo para o FAPES. E isso vai pesar. E o que a gente tem nessa situação? Pessoas que não, porque a gente recebe, o nosso grupo, nós temos um grupo que recebe abaixo do salário mínimo, eles não estão nem compondo o valor da aposentadoria. Porque se ele é é um fundo de capitalização, nós temos inúmeros casos em que o funcionário não compõe. Eu assino as aposentadorias e tem gente que no cálculo sai com 800, 960 reais. Quem é que paga isso? Aqueles que deveriam estar compondo capitalizando para si o seu fundo previdenciário, eles ainda têm mais essa questão. Então, ele fica cada vez mais deficitário. E essa corrida dos funcionários, com medo das mudanças que podem vir a acontecer, está fazendo com um número elevado de funcionários venham se aposentar. Então, essa conta vai aumentar. Esse negativo nessas provisões serão maiores. Hora de pedir bom senso aos vereadores. Estamos apelando insistentemente para que não votem sem o cálculo atuarial. Aguardem por ele, se respaldem também, porque isso é um respaldo para o vereador. Votar com segurança jurídica, eu tenho insistido que eles estão sendo induzidos ao erro pela falta de informação, pela falta de dados. Complicado. Vamos aguardar para ver. Me parece, não sei se vai ser pautado para a próxima sessão da Câmara ou se simplesmente
A Câmara vai levar ainda, a presidência da Câmara vai levar ainda, né, até mais para o final do ano, já que a pauta está trancada, a pedido da própria prefeitura. Né, eu não sei como é que está isso, porque teve um pedido de retirada também. Nós sabemos que tem mais 2 sessões, né? Que eu uma tem não sei falar sobre isso para a mesa, então a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Vamos aguardar. Mas eu já soube por parte de vários sindicatos, dos 3 sindicatos e também do próprio funcionalismo, que eles vão considerar uma traição se esse projeto for votado em sessão normal às 14h, sem a presença do funcionalismo e do magistério, e o pessoal da Câmara também, que são os principais interessados nessa questão. Meninas, muito obrigada. Voltem outras vezes, até porque a gente tonteia a tia Maria e o tio João em casa, né, com essas questões matemáticas. Obrigada por explicar tão didaticamente para a gente aqui. Grande abraço, até a próxima.